Olá, eu sou a Grace Rice, bem-vindo de volta ao canal Sobre Ele. Como vocês viram no título, hoje eu vou contar um pedacinho do meu testemunho, como eu ganhei meu marido para Cristo. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para você não perder o próximo vídeo. Quando a gente se casou em 2008, com 20 anos de idade, eu não me preocupava em questões religiosas. A família dele é católica, a minha família é evangélica, e eu não me importava com isso. Eu não estava, isso não era um problema para mim, porque eu também estava indo para a igreja, eu já tinha saído dos caminhos do Senhor, eu já tinha parado de frequentar a igreja desde a minha infância ali. Aí na adolescência eu desviei, eu comecei a conhecer o mundo, conheci meu marido no mundo. E eu não me importava se a crença que ele tinha, eu não me importava se ele acreditava em Deus ou não. Para mim era indiferente, porque o meu pensamento era: quando eu ficar mais velha, quando eu tiver vivido tudo que eu tenho para viver, eu vou procurar Jesus e ele vai me perdoar. Só que Jesus me chamou, eu tinha 23 anos, eu tinha acabado de ter a minha primeira filha, Heloísa. Ela estava com 3 meses de idade quando o Senhor tocou no meu coração. Preciso voltar para os caminhos do Senhor. Porque agora eu tenho uma filha, eu preciso ensinar para ela aquilo que eu aprendi. Porque quando nós éramos crianças, eu e minhas irmãs, meus pais levavam a gente para a igreja, ensinavam o caminho do Senhor e aquela semente ficou plantada no meu coração. E eu precisava, eu sentia a necessidade de ensinar isso para minha filha. Na verdade, não era eu, era o Espírito Santo, né, me chamando para caminhar com ele. A partir desse momento, eu não saí mais da presença do Senhor. Eu permaneci a glória de Deus até hoje, sem me desviar, sem parar. E neste meio tempo, conversando com meu marido sobre igreja, chamando ele para ir para os cultos, ele nunca queria ir. Então, não que eu não sabia, mas não venho, sabe, quando não faz diferença para você. Meu marido era ateu. Então, para mim, lá no namoro, para mim era diferente. Né? Eu não me preocupava com isso. Mas depois, quando a gente se casou, eu voltei para a igreja e isso começou a me preocupar. Porque aí ele falava: não, eu não acredito em Deus, eu não vou para a igreja, eu não quero, isso daí não é para mim. E eu continuei indo, chorando com a minha filha bebê ainda, mas fazia chuva, fazia sol, eu estava lá, vento, tempestade, frio, eu estava lá na igreja buscando, orando. Aí eu comecei a buscar pela vida dele, só que de um jeito errado, porque então a religiosidade, né, estava na minha vida e eu fazia as coisas sem sabedoria. Né? Para mim, estar na igreja, ir lá, frequentar os cultos, era o suficiente para Deus operar um milagre na minha vida. Só que, na verdade, quem precisava de milagre era eu. Eu precisava de conhecer Jesus, eu precisava de chegar mais perto de Jesus. Porque eu ia na igreja, eu frequentava, de quinta e de domingo eu estava lá. E eu queria estar mais dias, mas como meu marido não era cristão, eu não podia. Né? Então, pelo menos eu tinha essa sabedoria de respeitar, né, os dias, né? Ele nunca me proibiu de ir na igreja. Então eu fazia aquilo que estava no meu alcance. Eu ia de quinta e de domingo, das festividades, quando tinha, se eu pedia para ele, né, eu posso ir hoje vai ter tal congresso, festividade de tal, né, tem problema eu ir? Quando ele falava não, eu ia. Né, mas se ele falasse, de novo, aí eu não, então eu não vou. Pelo menos essa sabedoria Deus já tinha me concedido, mas eu queria fazer com as minhas forças. Eu orava na igreja e não buscava em casa. Eu orava somente de quinta e de domingo, porque eram os dias de culto, mas em casa eu não pegava nem a Bíblia para ler. E nós vemos que a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E isso não isenta a gente de chegar na nossa casa e ler a Bíblia, de dobrar nossos joelhos, ter uma vida de oração. Não é só na igreja, é em casa. A nossa vida de oração começa em casa.
A igreja é uma extensão, a igreja é para a gente cultuar o Senhor, a igreja é para a gente congregar juntos e juntos adorarmos o nome de Deus. A nossa vida não é estar no templo, a nossa vida com Deus é em casa, em todo tempo, em todo momento. Isso eu não entendia. Por mais que eu quisesse buscar Deus, por mais que eu quisesse viver milagres de Deus, eu não fazia o que tinha que ser feito. Uma vida de oração em casa, a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar, fazer o devocional. Eu não tinha essa vida com Deus. E eu queria. E minhas orações era: Deus faz um milagre, Deus muda meu marido, Deus alcança ele, Deus muda a mentalidade dele, alcança, e a minha mentalidade estava estagnada. Para mim era o suficiente, Deus tinha que fazer um milagre para eu começar a mudar. Né? Deus tinha que operar um milagre nele para a gente ser uma família nos pés do Senhor. E não era dessa forma. Deus, ele tem várias formas de trabalhar. É lógico que se Deus fazer assim, tudo muda, mas ele tinha que trabalhar em mim primeiro, né, para que através de mim, a gente sempre ouve essa frase, né, em mim e depois através de mim, porque se nós não estamos aptos para ajudar outras pessoas, se nós não estamos aptos para pregar a palavra de Deus, a gente não vai ganhar ninguém. Se nós não estamos cheios do Espírito Santo, nada vai acontecer na nossa vida. Eu estava vazia do Espírito Santo e cheia de religiosidade. E isso foi um mal, porque eu queria fazer com as minhas forças, eu queria levar ele para a igreja no próprio braço, eu queria falar, eu xingava, eu mandava, eu dizia que a culpa da nossa família estar daquele jeito era por causa dele, porque ele não estava indo para a igreja, é porque ele não acreditava em Deus, por isso a gente não prosperava, por isso que as coisas não andavam, e eu jogava a culpa, esse fardo em cima dele. E várias brigas, várias discussões a gente tinha, guerra dentro de casa com palavras, gente. Isso foi indo, né? Foi evoluindo e nada, eu não conseguia nada. Por isso que Deus fala: maldito o homem que confia no homem. Porque não é por confiar nas pessoas, mas no nosso próprio braço, né? Que confia nos seus próprios braços, a gente não tem que confiar nos nossos próprios braços. Nós temos que confiar em Deus. E eu queria fazer pela minha força, fazer, ordenar, mandar, questionar, julgar. E não era assim. E ele cada vez mais distante de Deus. Eu não estava trazendo ele para Deus. Eu estava levando ele mais para longe de Deus. E o tempo foi passando e Deus começou a me mostrar, porque aí eu criei, né, vergonha. Eu fui começando a buscar mais, eu fui me entregando mais a Deus, eu fui vendo que a necessidade de orar dentro de casa era o que ia mudar a minha vida. Então eu comecei a entender que eu precisava mudar a forma de falar. Isso nem é porque a gente percebe, quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente tem proximidade com Jesus, quanto mais nós conhecemos, Deus vai mudando a gente. Né? E veio vários profetas de Deus, homens de Deus, falar sobre o meu casamento, sobre o meu marido, que ele ia vir para Jesus na casa, serviria o Senhor. E quanto mais profetizavam, mais eu percebi que estava distante, que talvez isso não seria possível. Eu cheguei até a orar: Deus, se não for para meu marido ser salvo, que o Senhor leve ele ao leve a mim, porque eu não consigo, né? Não é que eu queria, não era o que eu sonhava. Eu orava para Deus e falava: Deus, eu quero um marido que trabalhe na sua obra, eu quero um marido que ore comigo, eu quero um marido que não tenha preguiça, eu não quero um marido com o pé no mundo, com o pé na igreja, porque eu estava querendo servir mais o Senhor. Eu queria um marido que me acompanhasse, não que andasse assim, um pé lá, um pé cá, né? Eu queria um marido completamente inteiro para Jesus. E era essas as minhas orações. Mas teve dias de sair, de parar o carro, chorar, de gritar dentro do carro, porque, sabe, a dor era tanta de ver que quanto mais eu orava, as coisas não fluíam, quanto mais eu orava, mais ateu ele ficava.
E eu falava do amor de Deus para ele, convidava ele para ir aos cultos, e isso já não foi mais com esforço, sabe? Eu chamava, ele falava não, ok, tudo bem. E Deus foi me dando sabedoria, né? Foi me dando sabedoria para lidar com ele. E nós vemos que na primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, verso 1, diz que o mesmo vale para vocês, esposas. Sejam boas esposas, cada uma para o seu marido, atentas às necessidades dele. Há maridos que, mesmo indiferentes à palavra de Deus, poderão ser cativados pela vida da beleza santa de vocês. Então, nós vemos que o nosso testemunho vale muito dentro de casa. O nosso testemunho vale muito dentro das nossas casas. Porque nós temos um ditado que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Não adiantava eu falar boas palavras, reproduzir a palavra que foi pregada na igreja para ele, esperar que ele tivesse uma conversão, sendo que meu testemunho dentro de casa não era de uma mulher cristã, de uma mulher santa, que servia a Deus, que conhecia Jesus. E Deus foi me ensinando isso, né? Eu não tinha alguém. Na verdade, o meu orgulho não deixava eu contar para as pessoas que eu precisava de ajuda, ou que eu precisava de conselhos de mulheres mais velhas, que tinham casamentos bem-sucedidos, que sabiam lidar com isso. Então, eu não me abri, como as pessoas não perguntavam, não perguntavam se precisava de ajuda, se para orar para o meu marido, que todo mundo sabia que ele não ia para a igreja, mas eu não falava que ele era ateu, simplesmente falava que ele não queria estar na igreja. Eu não estava sozinha, eu comecei a aprender sozinha, a sozinha o modo de falar, porque é o Espírito Santo que vai nos guiando, o Espírito Santo que vai nos ajudando, nos ensinando, né? Porque a gente não sabe nada e ele vai nos dando sabedoria, ele vai nos direcionando. Quanto mais a gente se entrega, mais direção a gente recebe de Deus. Então eu fui aprendendo com ele e eu fui mudando as minhas atitudes dentro de casa, o modo de tratar ele. Eu fui orando mais, buscando mais Jesus, aí eu me aprofundei mais em Deus, eu estava firme em Jesus, e a minha vida com Deus começou a mudar. Eu orava, e Deus, eu olhava para trás e falava, meu Deus, como o Senhor já me mudou, né? Porque a gente vê que a palavra de Deus, quando a gente está direcionado pela palavra de Deus, a gente vê que precisa de mudança, né? Arrependimento e mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de mente. E a gente começa a ver a palavra, nossa, como eu era antes, Deus mudou tanto, Deus me mudou tanto, tanto no falar, tanto no pensar, porque eu e meu marido brigávamos demais. Era muito ciúme, era por isso daqui a gente já discutia. Eu já via que já havia mudado isso. Eu falei, uau, como Deus transforma as pessoas. Então ele foi vendo as minhas atitudes dentro de casa, gente, foi por isso que ele falou, eu preciso conhecer esse Jesus. Eu preciso conhecer, eu preciso ter a paz, a alegria que ela tem por Jesus, porque ele viu a minha transformação e sabe que depois que foi um profeta na minha igreja, que profetizou mais uma vez que Deus estava alcançando meu marido, e chamou pelo nome, falou coisas ali que, sabe, que só eu sabia. Eu cheguei em casa, meu marido sempre perguntava como foi o culto, né? Ele não era aquela pessoa, eu não odeio crente, não. Ele gostava dos irmãos, né? De estar no churrasco dos irmãos, conversando com eles, mas ele só não queria Deus, né? Só não queria Jesus. Esse já era gota d'água, né? O mais importante ele não queria. E e esse profeta disse que ia cansar. E chegou em casa e perguntou para mim. Falei, pô, foi maravilhoso, eu não aguentei. Eu falei para ele, eu percebi que os olhos dele encheram de lágrimas. E eu falei, uau, Deus está trabalhando. Né? E eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito esperançosa, a minha fé mais forte. E eu orava. Então, dali 10 dias, gente, meu marido estava na igreja. É claro que ele usou um teatro da minha filha que ia apresentar como desculpa para ir, porque o orgulho era tanto que ele não admitia que ele precisava de Jesus. Mas ele precisava, ele sentia isso. Até que foi indo, aceitou Jesus e ele me disse, olha, eu já estava decidido a buscar, mas eu não sabia como fazer. O teatro foi uma isca para ele falar. E eu sentia, ele falava que sentia um vazio grande no coração dele. E eu falava, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E ele foi sabe, o Espírito Santo foi trabalhando nele. E ele aceitou Jesus, foi batizado.
largou de vícios, bebida, cigarro, e que ele tinha muito, né? Bebia bastante, fumava bastante, e Deus foi tirando isso dele, ele foi liberto. Então nós vemos que Jesus ele é poderoso para salvar, Jesus é poderoso para transformar, Jesus é poderoso para alcançar vidas e converter, né, ao Senhor. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha edificado a sua fé e ter trazido mais esperança para você. E não desista de orar, não desista de acreditar que o Senhor pode salvar, independente da situação a qual pessoa esteja. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau.